Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live nossa. Quem for entrando aí vai falando se o áudio tá bom. Livros de guerra, fala aí pessoal. Vão me dizendo aí se estão me ouvindo, se o áudio tá bom, se a conexão tá boa. Fala, James. A gente vai só esperar o Wagner entrar aí pra gente começar, beleza? Fala pessoal, boa noite aí todo mundo. Opa, Wagner chegou aí, pessoal. Vamos dar... E aí, Fala, irmão, tudo irmão. bom? Tranquilo? Tudo Beleza, tranquilo? graças a Como é que Deus você em tá? paz, cara. Tudo bem. E você? Tudo bem, tranquilo. Tem um tempinho aí que a gente não se vê, né? Pois, não, a gente tem sempre se visto, a gente não tem se falado ao vivo, né? Verdade, Mas a gente tem sempre se falado aí. verdade, verdade. A gente tem se falado muito de forma digital, né? Digital, exatamente. Exatamente. Bem, pessoal, vamos começar aí na hora, bonitinho, para a gente poder aproveitar a presença do Wagner aí. Irmão, eu queria te dizer que é uma honra poder estar te trazendo aqui. É raro a gente conseguir trazer operadores aqui do Rio, né, para poder contar um pouquinho, né, da realidade, contar um pouquinho das experiências. Dizer que você, pô, é um dos caras assim que eu considero uma das maiores influências, né, e um cara com uma carreira muito bacana que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Bem, a casa é sua. Eu queria que você começasse aí se apresentando para o pessoal e fica à vontade. Legal, irmão. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar falando um pouco, assim, não da minha vida, mas da experiência que essa vida me trouxe. E o que a gente pôde construir de positivo aí para a comunidade, para os outros amigos. Meu nome é Wagner Franco, para quem não me conhece, eu sou policial civil há 21 anos. Desses 21 anos, eu tive 20 anos lotados na CORE, mas há 2 dias atrás eu fui transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos, porque existe um projeto aí, em alguns dias, eu estou me afastando, vou tirar licença da polícia, então houve uma estratégia lá, a nova administração chegou e precisava trazer a equipe. Então, como eu nesse momento não seria uma pessoa útil em razão desse meu afastamento, eu fui transferir. DRF, desculpa. E, enfim, ao longo desses 20 anos, eu tive a felicidade a felicidade, a sorte, a saúde, cursos incríveis, como de operações especiais pelo BOP, sou cursado pelo BOP em 2000, SWAT em 2003, operações especiais pela Polícia Civil em 2003, operações aéreas, enfim. Tive a oportunidade de ser coordenador do treinamento da CORE. Foram 21 anos bem intensos na polícia. Excelente. Cara, você falou bastante da Core, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a Core, como ela funciona e qual é a função da Core. Porque o pessoal confunde muito a Core com o BOP, mas obviamente que a diferença ela é muito grande, até porque pertencem a duas instituições diferentes, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a história da Core, como é que ela Então, começou. antes de falar um pouco da história da CORE, eu vou explicar para as pessoas para entenderem aonde entra a CORE e aonde entra o BOP. Né? Eu tive a felicidade de participar dos dois segmentos, cursando ou operando.
Então, a CORE, né, é uma unidade de polícia judiciária. Então, assim, em linhas gerais, a CORE atua para dar sustentação às investigações da Polícia Civil. Então, portanto, depois que acontece o crime, depois que existe um registro de ocorrência, tem uma investigação e a CORE é o braço operacional da Polícia Civil para o cumprimento de mandado de prisão, para as operações, para dar segurança para as outras unidades de polícia judiciária poderem cumprir com as atividades de polícia judiciária. A CORE, ela, no ano passado, né, ela fez 50 anos da criação do primeiro grupo de operações especiais no dia 4 de julho de 1969. Né? Lá atrás, um visionário, o Paulo, teve a ideia, pegou pessoas de vários segmentos, criou uma força-tarefa. O Paulo Boneschi era um policial civil, já faleceu, e ele teve essa ideia, naquele momento de repressão, terrorismo no Rio de Janeiro. Ele criou um grupo capacitado em operações especiais, desativação de explosivos, escalada, luta, tiro, enfim, combate. Era a época o pessoal mais especializado, em 4 de julho de 1969. Então, estou falando de 50 anos. Essa trajetória, a gente teve uma evolução. Nós fomos nasceu um grupo de operações especiais, depois virou um serviço de operações especiais, virou uma divisão de operações especiais e, nessa evolução, virou a Coordenadoria de Recursos Especiais, que foi fundada, assim, o nome Coordenadoria, na verdade, foi fundado em 2002, na gestão do doutor Marcos Reimão. Mas essa história de hoje, da CORE de hoje, ela nasce lá em 1969, com a criação do Grupo de Operações Especiais. Excelente. E quando aí na sua trajetória você decidiu entrar para a Polícia Civil do Estado do Rio, e quando você quis ingressar aí na CORE, né? Como é que foi isso aí? Foi interessante porque eu comecei assim, na verdade, quase como é o sonho de toda criança e adolescente, pelo menos da minha época, era ser policial. Eu já nutria isso ao longo da minha vida e eu consegui fazer a prova para a polícia em 1995. E só fui chamado... 94, perdão. E fui chamado 5 anos depois, em 1999. E era engraçado. Hoje é bem diferente, mas naquela época você tinha uma fase do concurso a cada ano. Então, num ano você fazia a prova física, no outro você fazia o psicotécnico. Na minha época ainda tinha datilografia, né? Não existia computador naquela ocasião, tudo era datilografado. E até que eu consegui, em junho de 99, ingressar nos quadros da Polícia Civil. E logo que eu entrei, eu sempre me identifiquei com a parte operacional. Embora naquela ocasião nós não tivéssemos ainda a CORE, mas já existia o Serviço de Recursos Especiais, que de alguma forma tinha atividades operacionais. É óbvio que a realidade daquele momento era um pouco diferente, né, do que a gente vive hoje, mas quem compunha aquele grupo era altamente destemido, abnegado, corajoso, e foi nessas pessoas que eu me espelhei para poder traçar minha carreira como policial. De ser policial, eu acho legal fazer essa pergunta, e até não está no nosso roteiro, mas para o pessoal poder perceber que o policial, antes de ser policial, ele era uma pessoa normal, né, digamos assim. Qual era a sua atividade antes de ser policial, antes de prestar o concurso? Então, antes de ser policial, eu trabalhava com vendas, né? Eu saí do meu 2º grau e meu primeiro trabalho com carteira assinada, né? Assim, eu passei a minha adolescência trabalhando como garçom, né? Quando eu concluí o 2º grau, eu fui trabalhar numa loja especializada em peças de máquina de lavar. Então, fui estoquista, balconista, setor de vendas. Comecei a viajar o Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, vendendo peças de máquina de lavar.
E, e aí veio essa oportunidade, eu consegui fazer o curso, já vinha estudando e tive a felicidade de conseguir passar. E hoje, enfim, a minha história nasce assim. Nasce o homem normal, eu fui garçom, meu primeiro emprego. E depois balconista, setor de vendas. E hoje estou assim, muito feliz por ser policial. Pô, excelente. É uma pergunta um pouco diferente, né? Mas o pessoal, para o pessoal poder, que quer ser policial, poder entender que nada é impossível, né, cara? Que as evoluções na vida, elas existem, né? E algo que as pessoas quase não perguntam para o policial como é que foi essa jornada. E aí, eu quero saber como é que foi naquela época, quando você virou policial, né? Teve o seu primeiro carro, antes de entrar para a Core. Quando você decidiu integrar os quadros da Core, se era a mesma seleção de hoje em dia, como é que era a seleção daquela época, né? Claro, o que puder contar. Então, assim, na verdade, quando eu entrei para a Polícia Civil, o Serviço de Recursos Especiais da Polícia Civil estava meio sucateado. Você, como eu disse, tinham homens abnegados, você tinha o esquadrão antibomba que se mantinha firme desde lá de 1969, né? Então, eles vinham firmes nessa atividade, porém, foi muito, muito sucateado. Então, naquela ocasião, assim, eu tive vontade de ir para o que, na época, chamava SINAP, que era Coordenadoria de Inteligência e Apoio Policial. Só que não tinha vaga, não tinham como me receber. E, na sequência, eu comecei trabalhando na 105DP, trabalhei na DRE, na época, né? Trabalhei na 33DP, 27DP, quando eu tive... aí nasce a minha história nas operações especiais. Em 2000, eu me candidato, pouco tempo de polícia, né? Pouco menos de um ano de polícia, eu me candidato ao curso de operações especiais do BOP. E eu te confesso agora, às vezes eu tenho a oportunidade de falar com alguns amigos, que eu não tinha a menor ideia do que era. Por uma razão muito simples. Eu era novo, eu estava ingressando na Polícia Civil, tinha pouco menos de um ano, e eu não tinha vindo dos quadros militares, eu nunca fui militar. E aí, um dia, eu tropeço e caio dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, e foi uma grande surpresa. E ali, na verdade, foi a minha grande escola. Foi ali que eu despertei para as operações especiais e comecei a traçar outros rumos, né? Caramba. E aí, então você, naquela época já era o COESP? Naquela época já existia o COESP. Na verdade, o COESP, né, o Curso de Operações Especiais Policiais, ele existe, né, desde 1978, se não me falha a memória. Se tiver algum caveira assistindo aí, me corrija se eu estiver equivocado. Mas eu acho que é de 1978 o primeiro curso de operações especiais policiais da Polícia Militar, né? Então você primeiro fez o ingresso no BOP, né? Se tornou operador por eles. E aí, como é que foi essa seleção naquela época? Cara, era um pouco ali do que o pessoal vê no Tropa de Elite, é um pouco ali do que... Ainda que, assim, o filme em si, já que você citou, ele retrata de forma muito fidedigna como as coisas acontecem num curso de formação daquela natureza, né? O diretor, a consultoria técnica, eles foram muito felizes. Então, o curso, de fato, representa, é óbvio que não tem como você sintetizar em algumas horas de filme quase 4 meses de curso. Então, o curso foi realmente duro. Assim, na ocasião, uma pessoa de forma especial, que eu tenho um carinho enorme, que foi o meu mentor, que foi o capitão Paulo Storani, que durante algumas corridas que nós fazíamos, né, ele foi me alimentando com aquela ideia, e eu falei, vou fazer esse curso, vou me colocar. E aí eu lembro como se fosse hoje, a primeira noite, né, a todo momento eu me perguntava assim, o que é que eu estava fazendo ali? Né, o que eu estou fazendo aqui?
entendeu? Mas eu coloquei na minha cabeça, eu sempre dizia, repetia para mim mesmo, amanhã eu vou embora, amanhã eu vou embora. E eu conseguia. O curso começou com 34 e formaram apenas 12. Né? Eu tive a felicidade de ser um desses 12 do curso de 2000. Né? Caramba, que legal. E aí, depois de formado, conquistou sua caveira. Quais foram seus próximos E aí, passos cara, assim, na sua carreira? como eu te disse, a polícia não estava ainda estruturada. Na verdade, assim, ficou um pouco esquecida a questão da formação em operações na polícia civil. Se eu fazer aqui um parênteses de banda, o Jax aí do Canil, um grande amigo lá do Canil da Core, um dos grandes treinadores de cão. Um abraço para ele aí, um cara que tem um trabalho incrível. Só fazer aqui um parênteses. E então, naquela ocasião, a Polícia Civil não tinha ainda curso de formação. Eu concluí o curso do BOP e o doutor Marcos Reimão, ele assumiu, né, o Serviço de Recursos Especiais e ele fez talvez ele foi o grande divisor de águas em pegar todos os segmentos que trabalhavam com as operações especiais da Polícia Civil e reuniu-os novamente. Né? Então ele pegou operações aéreas, esquadrão antibombas, o Serviço de Recursos Especiais e criou o que hoje é a Core. Então, quando eu terminei o curso, né, eu fiquei meio sem pai e sem mãe, sem saber o que fazer, porque eu era um policial ocasião, me sentindo altamente especializado, querendo me colocar, querendo me combater, mas eu voltei para o plantão da 27DP, da 33DP. E aí, para minha felicidade, o doutor Marcos Reimão, ele teve, ele recriou, né, o curso de operações, o serviço a coordenadoria, juntando todos esses serviços, e de forma inteligente ele foi buscar nos quadros da Polícia Civil aquelas pessoas que já tinham alguma especialização. Então me pinçaram lá e eu fui trabalhar no que hoje, lá no Ponto Zero, lá em Benfica, né? A nossa base era lá, e ali começou a minha história com a Core. Né? Já, assim, eu cheguei já cursado, embora que fosse por uma outra unidade, mas já com uma grande experiência no combate urbano, em razão dessa minha especialização lá no BOP, que certamente foi o meu doutorado. Né? Eu entrei por isso já doutor. Então, nessa época, a seleção hoje, né? Eu não entendi. A seleção falhou aqui A seleção para Core, que é o COT que a gente conhece hoje, nessa época não existia. Não existia. Na verdade, o comissário Sérgio Inácio, que foi quem criou o COT, né? Ele tinha alguns outros cursos, que era o curso de resgate de reféns, que foi um precursor do que hoje é o curso de operações táticas especiais. Então, ele foi para a Core num desses momentos da nossa história, e lá ele estruturou toda a parte de treinamento e criou, né, formatou o curso de operações táticas especiais, né, que hoje, assim, é óbvio que em razão do tempo tiveram algumas mudanças, alterações, alguns ajustes, mas o embrião disso, ele nasce, na verdade, com o comissário Sérgio Inácio, quando ele fez o curso de resgate de reféns. E na Core, ele dá início a essa sequência dos COTs, né, que hoje está no 11º, né? Legal. E depois disso tudo, como é que foi para você poder cursar a SWAT School? Como é que foi essa experiência de ir lá para fora e aprender essa doutrina americana? Quando eu entrei para a Polícia Civil, eu tinha alguns objetivos na minha vida. O primeiro deles
e nasceu durante as minhas corridas lá com o Paulo Storani. Eu falei assim, eu quero ser cursado em operações especiais, eu quero ser o caveira do BOP. A segunda coisa que eu queria era seguir também os caminhos que o Sérgio Nasso seguiu, fazer um curso na SWAT. Ele, à época, junto com o falecido Dedé e Zé Lourenço e mais um companheiro, que eu não sei o nome dele, eu recordo, tiveram a oportunidade e foram precursores do curso da SWAT nos Estados Unidos, em Miami. E eu falei, poxa, é isso aí. E feito isso aí, o meu sonho era trabalhar no heliporto, né, nas operações aéreas da Polícia Civil. E então, em 2003, eu já trabalhava no heliporto da Polícia Civil, já tinha feito curso de operações aéreas da Polícia Civil, já tinha feito curso de operações especiais pela CORE, pela Polícia Civil. Eu tive a oportunidade, junto com outro policial, o comissário Márcio Aurélio Saibro, que hoje é piloto do Serviço de Operações Aéreas. Né? Porque a ocasião nós não falávamos inglês muito bem, e aí você imagina só a dificuldade que foi para a comunicação. Mas a nossa sorte é que a linguagem operacional era a mesma, entendeu? Então a gente conseguiu se safar em razão disso. Pô, que legal. Apesar da dificuldade de idioma, quais foram as lições que você, né, conseguiu tirar ali do curso de SWAT? Se você absorveu ali e trouxe para você aqui para o Brasil? Uma das grandes lições que eu tive na SWAT, né, e eu posso falar isso porque, diferentemente de algumas pessoas, a vida me deu a oportunidade de estar em vários segmentos e testar várias fórmulas. A primeira lição que eu tive na SWAT é que a polícia brasileira, a polícia carioca, sobretudo, ela estava no mesmo nível técnico, físico, de qualidade humana que os americanos têm. Isso foi a primeira lição que eu aprendi. Isso me fez muito feliz, porque algumas pessoas têm o equívoco de achar que a gente é um pouco menos, e eu posso afirmar que naquele momento nós éramos tão bons ou melhores do que muitos deles, né? Sobretudo porque tínhamos à época e ainda hoje muita experiência. E aí a grande lição que ficou, né? Essa é uma, e a outra que era, para que nós, policiais civis, policiais brasileiros, dessemos um salto, era preciso que nós investíssemos em equipamentos, que era o grande diferencial. Era a capacidade que eles tinham de solução dos problemas com o equipamento. E, óbvio, muitas das técnicas que eram usadas lá para as instruções, nós trouxemos muitas porque elas foram muito positivas, né? Então, assim, eu elenco esses dois elementos aí como os mais interessantes para esse nosso engrandecimento como profissional da área de segurança, policial, operador de operações especiais. Que legal. Cara, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal qual a diferença de doutrina entre os falcões, né, que são as operações especiais da CORE, e os caveiras, né? Por que existem essas diferenças e como é que elas são, assim? Se ela começa já no processo de seleção ou se ela vai se diferenciando depois, né? Quando o cara já passou. Eu vou, assim, de forma... É óbvio que é difícil você fazer uma análise objetiva sobre algo que é subjetivo, uma vez que você, ao longo dos anos, você teve a influência de várias pessoas, né, que foram criando elementos que é muito positivo isso, nada de negativo, muito pelo contrário, fez com que todos os cursos, tanto lá quanto aqui, crescessem. Se você pedisse para fazer uma análise assim, de hoje, né, não existem grandes diferenças entre a forma de seleção, a forma de treinamento,
rigor do combate, as realidades que os dois grupos enfrentam. Então, assim, são muito próximos. Eu hoje, usando como referência o curso de operações especiais e o curso de operações táticas especiais que a CORE promove hoje, eu não consigo ver diferenças que as separem, que criem um abismo entre uma e outra. Né? Se eu pudesse dizer, eu acho que essas duas capacitações, elas se complementam no teatro de operações. Então, assim, eu não consigo ver hoje diferenças que a gente diga a CORE ou o BOP tem mais ou menos rigor. Não consigo ver isso hoje. Né? E isso é um processo, né, de evolução. A gente conseguiu, ao longo dos anos, implementar com novas matérias. Hoje a CORE, por exemplo, tem paraquedismo. Então, assim, cada ano a gente vai criando novos elementos. E uma das características que é um rigor muito grande que a CORE tem, não que o BOP não tenha, mas que a CORE tem, é que todo operador lá, na sua avaliação de tiro, ele tem que ter 100% de acerto. Então, assim, o que quer dizer isso para quem está nos assistindo, os amigos aí? 100% quer dizer que se ele der 10 disparos, ele tem que acertar 10 disparos, entendeu? Então, assim, hoje, no rigor técnico que a CORE se coloca, a gente não se permite esse tipo de falha. Há um treinamento muito intenso, cada operador dá, em média, 5.000 disparos, o que é muito acima da média. Então, assim, o operador que sai lá, ele sai de fato capacitado, treinado, objetivamente com ferramentas para poder fazer os embates e os combates que se tem hoje nas comunidades do Rio de Janeiro. Excelente. Como é que ter passado pelas duas escolas influenciou a sua maneira de operar? Assim, quando você está ali em uma operação, você chega a lembrar de algumas coisas que você aprendeu? Como é que isso te influenciou? Ainda há pouco, você me perguntou, né, assim, o que diferencia. E como eu tive essa oportunidade, né, assim, na Polícia Civil, você tem um universo muito pequeno de policiais que tiveram a oportunidade de ser cursado em operações especiais pelo BOP e através do curso de operações táticas especiais da CORE. Então, é um universo muito pequeno. Então, quando eu olho, assim, eu confesso a você que as operações, de fato, né, tem algum tempo que eu já não participo, a gente vai conversar sobre isso, porque eu acabei, ao longo dessa minha vida, buscando a melhora da nossa unidade. Eu disse lá atrás que foi uma das coisas mais importantes que eu precisava era construir uma CORE tecnicamente melhor, com equipamentos melhores. Então eu tenho um tempo que eu estou meio afastado do combate urbano, mas quando eu estive nas operações, quando eu estava nas operações, a leitura que eu faço era de complementariedade. Né? Eu consigo olhar e ver assim, quanto foi bom ter feito o curso no lado BOP e o quanto foi bom ter feito o curso na CORE, que complementaram elementos que não tinha. Isso é interessante, né? Isso é interessante, que é fazer com que essas informações no terreno elas se complementem e fazendo com que você consiga operar de forma mais profissional, que é isso que no final todo mundo quer, é ser mais profissional, atender melhor a sociedade, diferentemente do que muitos acham, trazer o menor efeito colateral possível. Né? A gente treina muito, a gente se capacita muito, a gente discute muito para fazer com que as nossas ações tragam o menor grau de efeito colateral para a população ordeira, e que a gente entende que hoje ela é refém do Rio de Janeiro. Excelente. Você estava falando sobre a questão da capacitação.
E como é que é hoje, dentro da Core, a questão de intercâmbios? Eu já tive a oportunidade de ir na Core, né? E todo mundo, se tiver uma oportunidade de conhecer, eu acho bacana. E assim que a gente entra assim na porta principal da Core, a gente vê um quadro de diversas unidades que passaram por ali. E eu sempre paro quando eu vou ali para poder dar uma olhada, porque é muito legal. Você acaba vendo unidades americanas, inglesas, que passaram por ali, né? Deixaram um presente para a unidade, né? Então, eu queria saber como é que é isso. A Core, assim, depois de 50 anos de atividade, você vai construindo, né? Você vai solidificando através das suas ações positivas, né? O quão técnico ao longo desses anos de ter treinos cooperativos com muitas unidades, não só do Brasil, mas também do exterior. Então, hoje, nós temos operadores que fizeram curso de operações táticas especiais na Core de todas as polícias civis do Brasil. Inclusive, hoje há um movimento, né, das polícias civis do Brasil, assim como tem das polícias militares, de criar os seus batalhões de operações policiais especiais. Nós também temos em todas as polícias civis do Brasil esse caminho que é transformar todas elas, os seus grupos especiais, em coordenadoria de operações de recursos especiais. Então você vai ver Core hoje em todo o Brasil, né? Então isso é um efeito, isso é o resultado desses treinos cooperativos que foram acontecendo ao longo dos anos. E tiveram alguns fatos interessantes no Brasil, né? E aí eu vou entrar nas questões políticas, se foram positivas ou negativas, né? Mas a gente teve Olimpíadas, Copa das Confederações, Copa do Mundo, enfim, os Jogos Olímpicos, de uma forma geral, que fizeram com que as polícias civil e militar, a Core de forma especial, se projetasse para o mundo. Então, muitas dessas unidades tinham delegações nacionais, esses grupos vinham ao Brasil, vinham à Core, para poder treinar junto para numa eventualidade de ação, poder entender como um e o outro operavam para que um complementasse o outro. Então, assim, os jogos que nós fizemos, que tiveram aqui no Brasil, e repito, ainda que pese aí as questões negativas que alguns dos jogos trouxe, para as polícias foram muito positivas, porque nos deu a oportunidade de treinar de forma cooperativa com unidades do mundo inteiro. Então, a gente treinou com as forças especiais americanas, com MARSOC, grupos da SWAT, FBI, DIA, enfim, várias polícias, vários segmentos que vieram aqui para trocar experiência. E é óbvio, a gente acaba sempre aprendendo muito e eles sempre levaram uma imagem muito positiva daquilo que nós fazemos aqui, e isso fazendo com que a gente consiga ter respeito internacionalmente, né? Legal. Pessoalmente, qual foi a unidade que você assim se surpreendeu de fazer intercâmbio ou de afinidade ou algo do tipo? Então, assim, na verdade, assim, o que eu vou relatar um fato que ele não aconteceu assim diretamente comigo, porque eu não estava no treinamento, mas eu tive a oportunidade de receber a equipe do MARSOC, né? O MARSOC, eles são altamente treinados, os caras operam no Oriente Médio direto, e eles vieram para fazer um treino cooperativo, na verdade, com as forças especiais da Marinha Brasileira, né? E nós participamos como... assim, entramos ali naquele contexto, a gente conseguiu vagas e foi uma equipe treinar com eles. E, para nossa surpresa, né, a gente conseguiu criar um vínculo extremamente importante, tanto é que quando eles foram embora, e é possível, aqueles que conseguirem a Core, eles nos deram de presente uma espada de vidro, não sei se você já deve ter visto na entrada da Core, que é um símbolo...
é um símbolo de muito respeito que eles tiveram pela nossa atividade, pelos nossos treinamentos, pela nossa qualidade técnica. Então, eles nos presentearam com uma espada de vidro, que eu fico orgulhoso. E a gente acabou... Eu acho que essa, de todas as histórias de treinos cooperativos, essa foi a mais interessante. Que legal. Só para o pessoal entender, o MARSOC é a unidade de elite dos fuzileiros navais americanos, né? Exatamente. Exatamente. Não então, porque são vários grupos, né? Você tem Delta, você tem os Rangers, você tem os Boinas Verdes. O MARSOC é uma unidade especial dos fuzileiros americanos. Então, são altamente... eles são, nessa linha hierárquica de operações especiais, os mais bem treinados, entendeu? Eles são diferentes mesmo. Excelente. Eu acho que a gente cobriu esse nosso início, podendo conhecer um pouquinho da sua carreira. Agora, a gente está, daqui a pouquinho, talvez a live encerre, porque ela tem um limite de duração, mas eu queria já introduzir o nosso tema principal da live, que é justamente sobre essa guerra assimétrica do Rio de Janeiro, né? É claro que a gente vai fazer um bate-papo aqui superficial, a gente não vai entrar em informações complexas, nem nada do tipo, mas eu queria saber, na sua visão, ao longo da sua carreira, da sua experiência policial, como é que você definiria essa guerra assimétrica que ocorre no Rio de Janeiro e quais as maiores dificuldades das unidades de operações especiais de atuarem nesses terrenos? Então, na verdade, para começar a história, é muito difícil para que as pessoas, de fato, aceitem que nós vivemos uma guerra, né? Então, assim, eles minimizam, né, os fatos que acontecem, não querendo dizer que a gente vive uma guerra, quando, na verdade, a gente vive. Por razões muito simples. Assim, não há lugar no mundo onde você entra em uma comunidade lá e você tenha, sei lá, 100 homens de fuzil. E aí as pessoas falam, mas sem metáfora. Não, nós já tivemos aí várias mídias que conseguiram gravar, né, efetivamente a capacidade e o poderio de fogo desses grupos, né? Então, a primeira coisa é a gente admitir que vive numa guerra. Isso é difícil, admito. A gente tem um ser diferente. E quando você fala de guerra, né, a guerra regular, você tem inimigos de um lado, né? Você está de um lado e você tem o inimigo do outro. São lados opostos, todos são inimigos. A assimetria da qual que você colocou, essa tal guerra assimétrica, ela está diretamente ligada a alguns elementos que as forças de segurança pública têm além do combate. Porque se o nosso problema fosse apenas combater nas comunidades, ok, isso não seria um grande problema, e eu não tenho a menor dúvida que a polícia, a CORE, enquanto unidade especial da Polícia Civil, não ia ter dificuldades de dominar e vencer todas essas batalhas. A questão é que, entre as ações policiais e ações criminosas, nós temos aqui, e aí aqui está a assimetria, é que nós temos uma comunidade que é refém do tráfico, que assim, ela está ali no meio do tiro, e a nós, policiais, cabe ter o cuidado para não feri-las, enquanto que o outro lado atira sem a menor preocupação. Isso, por muitas vezes, acaba trazendo efeitos colaterais que são imputados à polícia, quando, na verdade, a gente não fez aquilo. E eu não estou dizendo que a polícia não comete erros. Muito pelo contrário, a gente, o tempo todo, está se especializando, se capacitando para diminuir cada vez mais o efeito colateral, né, das nossas ações. Mas você tem essa simetria que você tocou, ela está exatamente nisso aí, na forma em que esses criminosos combatem, agregados aí, óbvio, a
todas influência política, né, que a gente sofre. Então, acho que talvez a maior assimetria que a polícia sofra hoje, que a COI sofre hoje, e impedindo ela de poder fazer, de combater dentro das comunidades, está diretamente ligado a essa assimetria que é imposta pelas questões políticas, né? Então, a exemplo do que está acontecendo hoje aí, o Supremo Tribunal Federal ele proibiu, né, as operações dentro das comunidades durante esse período dessa crise sanitária. E, então, assim, a polícia está de mãos atadas. A gente sabe, a gente tem relatos que a comunidade está refém, está sofrendo. A gente sabe que o tráfico está continuando com o seu comércio, né, com as suas barbáries, e a polícia não consegue fazer muita coisa, quer dizer, a polícia não consegue fazer nada em razão de uma imposição legal. Então, assim, acho que a maior assimetria que hoje a polícia sofre, sobretudo a CORE, no que diz respeito a você agir enquanto polícia para combater, está exatamente nas questões políticas, né? E a gente fica amarrado porque nós somos legalistas, a gente cumpre a lei, a gente faz aquilo que está previsto, que está determinado pela lei. Ainda que nós quiséssemos fazer algo, muitas vezes não é possível ser feito, porque você tem uma imposição legal. Entendeu? Uhum. Excelente. Diante de todo esse cenário que a gente está definindo aqui como assimétrico, o conquistar corações e mentes, ele ainda é importante por parte da polícia? É engraçado que a gente fala de conquistar corações e mentes como se fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, não é, porque é preciso que a comunidade entenda que nós temos um inimigo que é inimigo comum, que é a criminalidade, que é o tráfico, que acaba trazendo mal para aquela comunidade. Mas, infelizmente, as ações da polícia, em razão dessa problemática, da assimetria dos nossos combates, acaba trazendo efeitos colaterais que, a grande maioria das vezes, são provocados pelos nossos inimigos, pelos traficantes que lá estão. E a gente precisa, a gente a todo tempo trabalha, faz atividades, desenvolve planos para tentar fazer com que a comunidade entenda objetivamente que nós não estamos contra eles, que nós estamos do lado deles, do lado dos homens de bem. E a gente sabe que mais de 99,9% daqueles que moram lá são pessoas de família, são pessoas que, em razão da falta da condição econômica, precisam se submeter a residir naqueles locais. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que a polícia faz a todo momento de mostrar para a comunidade que nós somos representantes da lei e que precisamos, né, da parceria, do apoio deles, precisamos que eles entendam que nós estamos do mesmo lado, né? A polícia junto com a comunidade num combate ao inimigo que é comum. Embora a gente saiba que aí vem o grande X da questão, a polícia seja o único segmento do Estado que efetivamente entra nas comunidades. E talvez aí seja o problema, porque a gente consegue resolver os problemas que são de curto prazo, mas os de médio e longo prazo, que não cabem à polícia, o Estado não faz. Então, a polícia acaba sempre sendo a vilã da história. Mas a gente tem sempre feito... a polícia, por falar polícia civil sobretudo, sempre teve uma preocupação muito grande em cuidar da comunidade, em fazê-los entender que nós estamos ali para protegê-los, né? Essa é a nossa missão. Né? Essa é a nossa missão. Perfeito. Cara, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho como é que era a criminalidade naquela época que você entrou para a polícia, e quais foram assim, alguns fatos ao longo do que você foi vendo que te marcaram e que te mostraram que assim, não, agora a gente realmente chegou no Rio de Janeiro a níveis nunca antes vistos, né? Foi quando a criminalidade começou a usar
os fuzis contra os policiais? Foi quando a própria justiça, ou então uma parte cultural, começou a ter um ódio maior pelas forças policiais? Como é que você vê isso? No final das contas, a gente vê que as questões que envolvem o problema de criminalidade nas comunidades está diretamente ligado ao comércio do tráfico de drogas. Esse é o grande mal, né? O comércio do tráfico de drogas é que trouxe a nós, a polícia, os grandes desafios. Existe hoje uma corrente forte, né, de alguns segmentos da polícia, né, e que eu deixo bem claro que eu não compartilho, que são favoráveis à liberação de drogas. O grande problema, a origem do problema, ela está no consumo da droga. E aí é óbvio que muitos usam elementos culturais, usam elementos do tipo, a polícia só mata as pessoas de cor preta, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eles vão criando elementos, vão criando subterfúgios retóricos para poder dificultar a atividade da polícia, quando, na verdade, o objetivo é simples e claro, que é o comércio do tráfico de drogas. E aí você tem o segundo momento, quando alguns políticos, que hoje, felizmente, começam a ser presos, começam a se infiltrar nessa cadeia do comércio do tráfico, começam a se filtrar nas comunidades, começam a se eleger políticos, e aí aí você tem um outro momento, que é a transformação política, a politização da criminalidade, né? Então você vê aí, você tem hoje um exemplo claro, o STF evitando ações da polícia, você tem o Ministério Público do Rio de Janeiro impondo regras de operação da nossa aeronave, assim como outras ações. E isso aconteceu no momento em que esses políticos que começaram a se aliar a essas questões do tráfico de droga começaram a ascender politicamente e se colocar criando os entraves que hoje atrapalham as atividades da polícia, sobretudo as da CORE, porque, de forma específica, a CORE ela age quando ela é a última ratio, né? Quando ninguém mais pode fazer nada, é a CORE que tem que ir no ambiente da Polícia Civil. Então, assim, a nós causa muitas dificuldades, porque nós temos que agir tecnicamente, mas somos controlados politicamente por isso. Então, há uma contradição aí, né? A gente quer ser técnico, mas tem que ser o técnico controlado pelo político, enfim. Então, é algo que a gente precisa amadurecer para poder virar essa página e poder atender a comunidade de forma adequada. Perfeito. Wagner, você falou sobre a questão da logística do tráfico. Pode ser que a nossa live comece a encerrar, mas a gente já inicia essa pergunta. O quanto as operações policiais que a CORE ou que a Polícia Militar faz, elas conseguem afetar diretamente essa logística do tráfico? Porque a gente vê muita gente falando que, não, o policial ele sobe a favela, prende uma certa quantidade de droga, mas no dia seguinte surge 10, 20 vezes mais do que tinha no dia anterior. Então o policial subiu ali para enxugar gelo. Essa é uma opinião que a gente vê muito isso. Então, como é que objetivamente as operações policiais elas conseguem dar essa porrada na logística? Então, na verdade, como eu disse, a polícia, eu vou falar de atividades da Polícia Civil, tá? Polícia investigativa. As Sim. operações que a Polícia Civil faz, que a CORE faz, ela tem o objetivo de cumprir mandado de prisão, de apreensão, mas também tem as atividades de investigação. Então, às vezes, as pessoas não entendem, né, que uma ação pontual aconteça. Porque, na verdade, existe uma investigação por trás daquilo ali. Existem outros elementos que, às vezes, uma intervenção pontual
vai fazer com que toda a cadeia caia. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, a Polícia Civil, né, ela fez a apreensão de muitos armamentos, A delegacia, o desarme, né, a delegacia de desarme, né, ela foi uma delegacia na gestão do doutor Fabrício, que hoje é coordenador da CORE, fez um trabalho brilhante e aprendeu muita coisa, aprendeu muitas armas. Né? Então, assim, ela deu um desfalque, mas, às vezes, para você chegar nesse montante maior, é preciso que você vá lá na ponta, criar um fato para poder subsidiar as investigações maiores, entendeu? Então, assim, a polícia não enxuga gelo. É óbvio que, em algumas situações, a gente acaba não sendo utilizado na plenitude. Mas o importante que as pessoas entendam é que existe uma investigação. A inteligência que a polícia usa, né, ela vai muito além de apenas uma operação. Por trás daquela operação tem outros desdobramentos que fazem, por exemplo, com que você tenha a felicidade de fazer apreensões muito maiores, na maioria das vezes, fora das comunidades. Entendeu? Então, assim, a polícia não enxuga gelo. A gente faz aquelas ações que estão previstas dentro de uma análise de inteligência, dentro de uma investigação, que são muitos elementos. Não tem como a gente... E ainda que fosse lá para prender ou para apreender um único fuzil, esse único fuzil é capaz de matar dezenas, centenas de pessoas. Então, ainda que fosse para prender um único fuzil, ainda que fosse para isso, seria positivo. Mas eu te afirmo que todas as operações, elas têm sempre um desdobramento que fazem com que a gente consiga alcançar objetivos muito maiores, fazer apreensões muito maiores. Excelente, perfeito. Eu acho importante a gente frisar bastante isso, porque é uma opinião que ela acaba sendo muito jogada às vezes, né? E já até vi policiais terem essa noção de que às vezes o trabalho deles não tá valendo a pena ou não tá surtindo o efeito que ele gostaria de ver, né? Então, é sempre legal a gente reforçar de que sim, o trabalho policial ele é importante, ele vale a pena e ele seja de uma certa forma ajuda a mudar a sociedade. Só para complementar, eu entendo a frustração de muitos, porque às vezes é a minha frustração pessoal, mas é preciso ser resiliente. Às vezes você precisa fazer uma operação com uma pequena extensão para poder alcançar um objetivo maior. E aí eu volto àquela questão das interferências políticas que acabam atrapalhando. Talvez isso seja a maior frustração, que a vontade que o policial quer de fazer o seu trabalho, de ir para a rua, de poder operar, de poder combater, e ele é impedido por outros elementos que não a sua incapacidade, né? Perfeito. Wagner, a live já está encerrando aqui, a gente vai abrir uma nova e continuar a conversa. Valeu. Perfeito.